Muito bom dia, queridos irmãos, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Uma reflexão para a nossa vida espiritual. Conselhos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais usados por Deus. Pelo que creio, foi o apóstolo qual o Senhor Jesus Cristo passou a ele a responsabilidade do ensino, da doutrina para a sua igreja. O apóstolo Paulo tem ensinamento para todos os tipos de pessoa, para casais, para pessoas individuais, para grupos, para todas as pessoas. O apóstolo Paulo deixou preciosos conselhos. Um deles é sobre as sãs palavras, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Se falando em doutrina hoje, se fala muito em sã doutrina, sã doutrina, sã doutrina. Mas muitos querem falar apenas do exterior, daquilo que veste, daquilo que usa. Mas a doutrina da palavra de Deus envolve a tricotomia humana. O espírito primeiro, alma e corpo. O que estamos vendo hoje é pessoas querendo incutir na mente do povo a doutrina, mas começando pelo corpo. E assim julgando pessoas por aquilo que faz, por aquilo que vestem. E o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua doutrina é diferente. Começa pelo espírito, vem para a alma e depois para o corpo. E está escrito na preciosa palavra de Deus, está escrito na preciosa e pura palavra de Deus que devemos aplicar o nosso coração nela. Quando diz a palavra, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. A coisa mais preciosa e pura que um ser humano pode ter enquanto vive é a paz do Senhor Jesus Cristo. E só se tem a paz do Senhor aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Somos servos de Deus, ovelhas de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que temos de viver piamente. É claro que ele disse, aquele que quer viver piamente, o evangelho padece perseguição. Só que grande parte falam do evangelho, mas não querem viver o evangelho. Grande parte da igreja hoje fala de Jesus Cristo, mas não conhece a Jesus Cristo. E a Bíblia nos aconselha a termos uma vida pessoal com Cristo, um testemunho pessoal com Jesus Cristo. Por isso é que estamos vendo o que está acontecendo hoje. Pessoas que só falam de Jesus, mas não vivem, não dá testemunho de Cristo em sua vida. Olha o conselho que o apóstolo Paulo deixou a Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 6, e o verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Muitas pessoas estão ensinando dogmas, estão ensinando doutrinas, preceitos humanos, mas a verdade da palavra de Deus, a doutrina de Cristo, eles não querem assumir. Já está escrito na Bíblia Sagrada que vão ficar de fora muitos. Os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os afeminados. Algo mais precioso e puro que a igreja está aguardando é o arrebatamento da igreja.
E o arrebatamento é um dos grandes juízos. O que temos de fazer nesse tempo é se consertar com Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou apenas uma voz. Mas está escrito para nós, discípulos do Senhor, que é para pregar o Evangelho. Simplesmente eu estou pregando o Evangelho. Não sou dono do céu, não sou dono da salvação, eu não salvo ninguém, eu não curo ninguém. Simplesmente falo de Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus soluciona problemas, Jesus muda, transforma a vida humana. Só Jesus pode fazer isso. Por isso devemos dar a honra e a glória para Ele. Olha o conselho da palavra também, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo, e sumo sacerdote de vossa confissão. É o conselho da Bíblia para nós. O apóstolo Paulo estava preocupado com o ensino, estava preocupado, na realidade, com aquilo que estavam ensinando naquele tempo. Por isso ele advertiu o apóstolo, por isso ele advertiu Tiago, dizendo: se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, esse tal é soberbo. E é isso que nós estamos vendo hoje. Pessoas pregando seus próprios pensamentos, suas próprias doutrinas. E por causa disso estão vendendo a palavra de Deus, estão trocando os valores cristãos. O que temos de ter é cautela para não sermos enganados, meus irmãos. Jesus Cristo deixou dito para os judeus, Mateus 24:4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Pegamos pela fé esta palavra. O apóstolo Pedro deixou escrito para nós, Igreja de Cristo: houve entre vós falsos profetas. 2 de Pedro, capítulo 2, o verso 1, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia de perdição. E não é o que estamos vendo hoje? Pessoas levando para casa objetos ungidos, supostamente ungidos. É um evangelho falsificado. O que deve ser ungido é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa mensagem, o nosso culto. Deve ser ungido para a glória de Deus. Objeto não. Graça e paz da parte de Deus seja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe ricamente.